Vocês receberam o aviso? Tá gravando? Beleza, vamos lá. Encerramento da aula. Espero que vocês até agora estejam gostando, que tenha sido útil, que eu tenha tirado algumas dúvidas, principalmente de alunos antigos que já fizeram o Enem e que queriam uma opinião sobre o que aconteceu no passado. Já comecei, né? Já comecei a alertar vocês sobre o ano passado. Gente, para quem estava acostumado com o Enem de 2022, 2023, eu acho que vai ser mais difícil, tá? Então a gente vai precisar de mais atenção, mais disciplina para 2026, beleza? Principalmente com relação à competência 2 e competência 3, tá? Competência 3 semana que vem, ok? Aí tem a pausa para o carnaval e volta com competência 4. Mas agora, vocês vão até a página, lá no final, lá nos temas. Lembrando que as folhas de escrita estão aqui, viu? No final de tudo. As folhas de produção. E eu posso mandar lá no grupo também as folhas avulsas para vocês, sem marcação. Vocês vão para a página 29, página 29, tema Enem 2020. Como eu falei para vocês, nesse começo de ano, eu não gosto de fazer aulas longas, não acho que é produtivo. Mais importante para mim é que você entenda muito bem a competência 2, certo? Aí, para a produção da semana, é interessante que você, obviamente, estude bem a redação, você que já sabe escrever, que já teve a experiência, ou de outra isolada, ou do 30 linhas, ou no colégio, tem um acompanhamento bom, tu escreve, tá? Sobre esse tema aqui. Tema do Enem 2020, página 29. Se você não tem ainda nenhuma familiaridade com a escrita de Enem, eu não recomendo que você escreva ainda. Espera as aulas das competências, a gente vai ajustando. Nas próximas aulas, eu já vou conseguir fazer uma análise mais detalhada com vocês dos temas, sem pressa, mas a competência 2 é gigantesca, velho. E a competência 2 tomou da gente quase 2 horas de aula, pô, 2 horas e meia de aula, pô. Entendeu? É loucura. Então eu vou deixar vocês tranquilos. Quem já escreve, estuda bem a coletânea e escreve o tema. Quem não tem tanta malícia, vai prestar muita atenção nessa parte da aula agora, porque a gente vai fazer uma oficina de estrutura, tá? Sobre esse tema. E aí você pode usar muito da minha análise agora, para essa oficina da página 30, para escrever o tema. Desculpa, para escrever o seu texto. Mas lembrando, se você tem muita dificuldade, recomendo que você espere um pouco mais aulas para poder ter uma desenvoltura melhor e não se frustrar, tá bom? Então, bora. O tema do Enem é estigmas associados às doenças mentais, que é o tema da página 29. Tá aqui. Primeira coisa que você vai fazer sempre, analisar o tema. Muito bem. Eu pergunto para vocês, qual é o assunto? Qual é o assunto? Sempre que você encontrar um adjetivo, é um forte indício de que o assunto está aqui. Exatamente. Perfeito. Perfeito. Mas, obviamente, tu não vai deixar passar esses estigmas. É óbvio, tá? Veja que esse tema não tem desafios, não tem efeitos, não tem caminhos para combater. É um tema mais aberto. E temas abertos, eles abrem brecha para você fazer o que você bem quiser. Se você quiser falar sobre desafios, você fala. Se você quiser falar sobre efeitos, você fala. Se você quiser falar sobre caminhos para combater, se fizer sentido, né? Você fala. Se você quiser falar sobre a persistência, meu irmão, é o que você quiser. Mas é óbvio que para Enem, desafios é sempre o mais indicado, pô. Então, mesmo que o tema não traga em sua palavra desafios, sempre entenda como desafios. Vou dar um exemplo do ano passado. Quem fez o Enem do ano passado, comenta aqui. Eu fiz. No ano passado, não apareceu a palavra desafios, apareceu a palavra perspectivas. E perspectivas é novidade, pô. É novidade. Todo mundo não, mas uma galera que não estava estudando bem em redação levou um susto do caralho. Perspectivas, como assim?
Porra, eu tava esperando desafios. É só transformar perspectivas em desafios, pô. Por exemplo, perspectivas acerca do envelhecimento. Desafios acerca do envelhecimento. Acabou, pô, a mesma coisa. Fala pra mim se voltou. Pô, galera, foi mal. Eu TDAH, né, velho? Aí eu não vi que tava descarregando. Não voltou da forma como a gente gosta, né? Eu tô ligado. O áudio tava mais gostoso antes, né? Porque a gente tava com o microfone tom. Mas dá pra continuar a aula, dá? Tá de boa? Posso continuar? Tá, beleza. Então vamos. Aí se liga. Vocês entenderam isso, né? Não se assustem. Não se assustem com o tema. Assustou, leva para desafios. Tranquilo? Pronto. Sabendo disso, vamos ler. Lembrando, você vai ler depois, tranquilinho, o texto motivador um, o texto motivador 2 e o texto motivador 3, tá? Eu vou ler com vocês só o texto pronto sobre esse tema. E aí a gente se despede, todo mundo vai comer uma coisinha e dormir, tá bom? Então bora. Manuel de Barros, grande poeta pós-modernista, desenvolveu em suas obras uma teoria do traste, cuja principal característica reside em dar valor às situações frequentemente esquecidas ou ignoradas. Veja que esquecer e ignorar tem a ver com estigma, que tem a ver com o quê? Preconceito. Segundo a lógica barrosiana, que é de Manuel de Barros, faz-se preciso, portanto, valorizar também a problemática das doenças mentais no Brasil. Ó, valorizar tem a ver com estigma, porque se eu estigmatizo, é porque eu não valorizo. Então veja que esse repertório, ainda que não seja direto para estigma doenças mentais, ele tem a ver com a palavra e o contexto de preconceito, de estigma. Eu, particularmente, para 2025, e é muito, 26, e é muito importante que vocês prestem atenção, principalmente quando eu estiver fazendo oficinas, porque eu vou ficar dando muita informação sobre o ano de 2026. Eu, por exemplo, em 2026, não usaria Manual de Barros. Em 2026, eu usaria um repertório que seja já para o caminho de doença mental, saúde ou preconceito, especificamente. Então, resumindo, mesmo na introdução, eu não usaria um repertório genérico. Mesmo na introdução, eu usaria um repertório ligado ou a preconceito, estigma, ou a doença mental, ou aos dois, que seria o perfeito. Nesse sentido, a fim de mitigar os males relativos a essa temática, é importante analisar a negligência estatal, tese um, e a educação brasileira, tese 2. Aí Fred perguntou antes, mais cedo, sobre teses curtas, como escrever teses e blá blá blá. Eu reforço. As teses que a gente leu sobre o folclore nacional eram longas, super específicas. Essas são curtas e genéricas. Aí vamos lá. Me tirem essa dúvida, por favor, sejam sinceros, tá? Vocês preferem ler um texto que seja claro e específico, como lá no Folclore Nacional, ou assim, mais genérico, gastar pouco espaço e deixar para o corretor entender no desenvolvimento? Porque tu vai ter esse trabalho, tu tem que ser impecável no desenvolvimento, porque até agora não se sabe exatamente o que relacionado à negligência e o que é relacionado à educação. Vai do teu gosto, vai da tua vibe. Eu, particularmente não gosto de deixar isso para o avaliador. Eu gosto de decidir por ele, tá? Eu gosto de ser específico e claro. Se é para ser longo, que seja longo. Mas eu gosto de deixar o meu avaliador já sabendo.
tudo, exatamente tudo do que vai acontecer lá no desenvolvimento. Mas é tua escolha, tranquilo? Não existe certo ou errado. Contanto que tem as teses, tá tudo certo. Beleza. Um pouco dos dois, depende. Valentina falou que um pouco dos dois, depende de como estou elaborando. Depende do tema, depende da vibe, enfim. Por exemplo, se você sente que tem pouco espaço, aí tu dá uma comprimida, né? Continuando. Primordialmente é necessário destacar a forma como parte do Estado costuma lidar com a saúde mental no Brasil. Isso porque, como afirmou Gilberto Dimenstein em sua obra Cidadão de Papel, a legislação brasileira é ineficaz. Gente, esse repertório para 2026, ruim também, tá? Genérico. Não tem a ver com doença mental, não tem a ver com preconceito. É o Gilberto Dimenstein falando de forma genérica sobre legislação brasileira. Não rola, tá ligado? Para 2026, eu não recomendo. Não recomendo nem o Manuel de Barros, nem recomendo Gilberto Dimenstein. Dependendo do corretor do Enem, esse texto aqui, se tu só tiver esses repertórios, ia tirar 120, 160 no máximo, em competência 2, tá? Prova disso é a escassez de políticas públicas satisfatórias para a aplicação do artigo 6º da Constituição Cidadã, que garante, entre outros direitos, a saúde. Ah, veja só, aqui foi para a Constituição direito à saúde. Mas lembrando, a Constituição levou muita porrada com esses repertórios mais genéricos. Veja que não é um repertório específico, por exemplo, 196, que é sobre as políticas de prevenção, as políticas de fomento ao cuidado com a saúde. Não, 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 é genérico, direito à saúde, artigo 6º. Não tem muita informação. É genérico, não tem como a gente discordar disso, entendeu? Esses repertórios todos, para 2026, não são bons. Por isso que eu estou dizendo, vai ter que mudar o estilo de escrita, galera. Você vai ter que se acostumar com outro tipo de escrita. Porque você vai mudar o repertório, provavelmente você vai mudar a forma de pensar as teses, tá? Isso é perceptível, seja pela pequena campanha de conscientização acerca da necessidade da saúde mental, aqui é com a saúde mental, seja pelo pouco espaço destinado aos tratamentos das doenças mentais nos hospitais. Aí vai encerrar. Assim, infere-se que nem mesmo o princípio jurídico foi capaz de garantir o combate ao estigma relacionado às doenças psíquicas. Veja que em 2020, isso aqui era um texto absurdamente bom, muito foda, tanto em repertório quanto na argumentação, mas para 2026, alguém vai dizer que esse aqui é repertório de bolso, alguém vai dizer que isso aqui é modelo pronto, então é preciso reformular e é preciso adaptar o seu texto às novas demandas do Enem. E ele está muito mais rigoroso. O Enem mudou, pô. O Enem mudou. Não tem como fugir disso, tá? Então, com relação à competência 1, muito bom. Competência 2, vai perder ponto. Competência 3, muito bom. Competência 4, muito bom também. Para mim, até agora, só está perdendo competência 1, porque tem alguns erros de gramática, e competência 2, por conta do repertório. Fechado? Todo mundo está entendendo? Então, por exemplo, se você quiser usar como base esse texto para construir o texto da semana, que é o tema da semana, saúde, esse tema aqui é o tema da semana para tu escrever, tá? Se tu quiser usar isso aqui como base, não pode usar como base o repertório para essa tese aqui, porque vai dar errado, tá genérico. Desenvolvimento 2. Outro sim, é igualmente preciso apontar a educação nos moldes predominantes no Brasil como outro fator que contribui para a manutenção do preconceito. Para entender tal apontamento, é justo relembrar a obra Pedagogia da Autonomia, do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, na medida em que ela destaca a importância das escolas em fomentar não só o conhecimento técnico e científico, mas também habilidades socioemocionais como respeito e empatia. Veja que, ao contrário de Gilberto Dimenstein, esse repertório com Paulo Freire não tem a ver com saúde mental, com doenças mentais, mas ele dialoga muito bem com a questão do estigma, do preconceito. Então, a tese da escola mais voltada para preconceito, para educar você para não ser preconceituoso, mostra que esse texto tem mais autoria e tem mais versatilidade do que o desenvolvimento um. Beleza? Então, eu não acho que perderia. Ainda assim, é preciso anotar. Nem no desenvolvimento um, desculpa, nem na introdução, nem no desenvolvimento um,
nem no desenvolvimento 2 nós temos repertórios ligados ao tema. E isso é perigoso. Para 2026, isso é extremamente perigoso. Tranquilo? Lembra que eu falei, agora em 2026 é preciso que eu tenha pelo menos um repertório que seja foda. E o que é um repertório foda? É um repertório que é legítimo, ou seja, uma área de conhecimento pertinente, ligado a um dos elementos do tema ou ao tema todo, e o vínculo à tese. Vai ser mais difícil, tá? Vai ser mais difícil. Não estou dizendo que vai ser fácil. É, Laura. Doideira, pô. 2026 vai vir com misericórdia. Continuando. Tananana, mas também a habilidade ensinar. Sob essa ótica, pode-se afirmar que a maioria das instituições de ensino brasileiras, uma vez que são conteudistas, não contribui no combate ao estigma relacionado às doenças mentais e, portanto, não formam indivíduos da forma como Freire idealiza. Então, de novo, apesar de esse repertório não ter vínculo com o tema, apesar dele ter vínculo apenas com a tese, é um vínculo indireto com o elemento estigma. Então, para mim, é muito mais interessante do que o desenvolvimento um. E talvez um avaliador considerasse que ele é 200 pontos. Eu, particularmente, para 2026, depois de toda a lambança, a bagaceira, a loucurinha que está acontecendo, eu não recomendo para vocês fazerem mais isso, tá? Então, por exemplo, para esse tema, seria muito mais interessante vocês usarem filmes que tratam de doenças mentais, como, por exemplo, o filme do Coringa, como muitos alunos usaram, inclusive, na época. É interessante que você use instituições ou órgãos relacionados à saúde mental, alguma ONG, um dado estatístico, a própria Constituição Federal, um artigo mais específico sobre saúde e promoção de de políticas de saúde mental. Outro repertório interessantíssimo também tem a ver com uma tese diferente, por exemplo, a tese sobre a representação de doentes mentais em novelas, filmes e séries. Geralmente, o doente mental é retratado como alguém totalmente excluído da sociedade, alguém que deve ser evitado. Existe aquela brincadeira, né? A gente vê muitos humoristas falando isso, que é se aparecer um doidinho na rua, é só não olhar no olho dele que ele vai embora. Então, a gente trata o doente mental como um invisível. E há sim uma representação em novelas, filmes e séries que acentuam isso. Então, talvez fosse interessante você trazer uma série que retrata isso de forma mais respeitosa, ou uma série ou um filme que traz isso de forma desrespeitosa, para mostrar sobre a representação desse indivíduo na sociedade brasileira ou mundial com relação ao seu transtorno psiquiátrico. Então, é preciso que tenha um repertório muito foda ligado ao tema. Isso está claro, né? Outro sim é igualmente preciso apontar. Tananana. Sob essa ótica, tá, já li tudo, não foi? Beleza. Então, para mim, a competência 2 desse texto, se eu for usar a maluquice do ano passado, é 120, pô. Porque todos os repertórios aqui estão parecendo um repertório de bolsa. Só que é óbvio que vai ter aluno que fez uma tese sobre Paulo Freire e vai tirar 200 pontos, pô. Uma tese usando Paulo Freire como fundamentação e vai tirar 200 pontos, pô. Porque não é só o repertório, é a forma como você aborda o repertório. Ano passado foi sobre envelhecimento, não tem nada a ver Paulo Freire. Mas se você escolheu a tese que combina com o Paulo Freire e encaixa bem no debate sobre perspectiva de envelhecimento, a forma como você me convence me faz acreditar que esse é um repertório bom. Mas vai ter aluno que usou Paulo Freire no passado e tirou abaixo de 900. E vai ter aluno que usou Paulo Freire no passado que vai tirar acima de 900. Gente, não é o repertório, então, o problema. É a forma como a gente usa o repertório. Mas reforço, eu não quero correr riscos no Enem. Então, se eu não quero correr riscos no Enem, eu preciso de muito repertório à disposição.
E ter repertório de exposição é alinhar o repertório com os temas e os assuntos. Isso está claro, meus amores? No máximo, no máximo, esse repertório conseguiria atingir 160. Só tiraria 200 com alguém que tivesse muito tranquilo, sem o rigor que aconteceu no ano passado. E é preciso que eu chame atenção aqui, tá? Pode ser que nada disso do que eu esteja falando seja comprovado em 2026. Pode ser que, devido a toda a bagaceira que aconteceu no ano passado, o INEP decida voltar às suas origens e deixar para lá esse problema de repertório de bolsa, de modelo pronto. Tudo pode acontecer. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no Enem 2026, mas eu preciso usar como norte o que aconteceu em 2025. E o que aconteceu em 2025 foi uma caça às bruxas aos repertórios de bolso, os repertórios prontos, clichês, básicos, muito comuns e muito desgastados, e uma caça às bruxas contra os modelos prontos. E modelo pronto tem a ver com repertório de bolso. É tudo pronto. Tese pronta, modelo pronto, repertório pronto. Então eu preciso bater a real com vocês. E a real é essa. O 30 linhas não vai mais seguir o caminho que seguia até 2023, 2024. Estaremos alinhados com as mudanças de 2025. Vai dar um trabalho do caralho. Vai dar um trabalho absurdo para mim e para vocês, tranquilo? Mas a gente não vai esmorecer. A gente não vai ficar com medo. A gente vai comprar essa briga, beleza? E a gente vai fazer a prova mais tranquila das nossas vidas. Amém? Comenta aí no chat amém e eu encerro a aula. É isso, meus amores. Bruninho, e se tiver um repertório incrível, mas outro que fuja do tema? Se tem um repertório incrível, tá tudo certo. Se tem um que fuja do. Ah, não, desculpa. Repertório que fuja do tema. Não, é que assim, pode ser que fuja do tema, mas não fuja da proposta do parágrafo. Entendeu? Então, existem questões que dependem da competência 3. É muito importante que vocês assistam a aula da semana que vem, competência 3, porque ela casa muito bem com competência 2. Qual é uma tendência para 2026? Que a competência 2 e a competência 3 se unam cada vez mais e pareçam uma competência só. E eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. Bruninho, fiz esse tema no passado, usei Nise da Silveira. Perfeito, perfeito. É disso que eu tô falando, entendeu? Tem a ver, pô, saúde mental, a psiquiatra. Davi, ano passado nessa produção citei o personagem Salvador, da novela Império, caracterizado como instável e perigoso. Perfeito. Tá vendo, gente? Vocês têm repertório, pô. Vocês têm repertório. É só porque a gente vai ter que quebrar mais a cabeça agora, entendeu? Mas dá certo, pô. Olha aí, a representação midiática estereotipada. Exatamente, Davi. Perfeito, pô. Gente, só para tranquilizar vocês, vocês têm já inúmeros repertórios, pô. É só porque vocês vão ter mais trabalho agora para unir esse repertório com a tese dentro de uma estrutura que o Enem está amando, que é aquela estrutura que não segue tanto o padrãozinho do modelo pronto. Só isso, pô. Vai dar certo demais, pô. Ano passado, nessa. Tá, beleza. Meus amores, competência 2 toda analisada, muitos exemplos. Analisamos um texto para consolidar toda a competência 2. Depois, nós fizemos análise de um tema do Enem 2020, estigmas associados às doenças mentais. Lemos uma redação completa, só não a conclusão, porque é proposta de intervenção, não importava tanto para a gente. Lemos uma redação completa sobre o tema da semana para vocês, que é estigmas associados às doenças mentais. Beleza? Vocês vão escrever esse tema na página 29. Tranquilo? E aí, os erros que o aluno cometeu nessa redação, que não foram erros em 2020, mas vão ser erros em 2026, tu já foge logo, tá? Fuja desses erros. Eu mostrei quais são os erros
e você já vai fugir. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Se você é muito iniciante, muito verdinho e não sabe para onde ir ainda, não vá. Não vá. Espere as aulas acontecerem para começar a escrever. Não quero que você se frustre, não quero que você fique maluco, tá? Vai com calma, essa turma é light, temos tempo para tudo. Se você já escreve e tem alguma intimidade, vai com fé, lê o texto motivador e dá-lhe para cima. Se você já está no nível absurdamente avançado, você está na turma errada, porque existe a turma Power, tá? Vai conversando comigo. Temos o canal no WhatsApp, né, para gente trocar ideia, para a gente tirar dúvida. Lembrando que as dúvidas com relação ao administrativo é a Larissa que tira. Dúvidas sobre pedagógico e didático é comigo. Então, material, correção, tananã, aulas, e a Larissa mais administrativo. Fechou? Vocês vão mandar no site de correção. Nós temos um site para as aulas e para os materiais e pagamentos e outro site só para correção. Beleza? E aí, o site, tu recebeu o acesso por e-mail. Se você não conseguiu achar o acesso por e-mail ao site de correção, fala com a Larissa. Sempre, galera. Um texto por semana, beleza? A gente entregou para vocês alguns créditos a mais, acho que uns dois ou quatro. E para quem aproveitou a Black Friday, ganhou 12 correções a mais. Então dá para fazer algumas reescritas. Não gosto que vocês gastem muitos créditos agora. Não é nem por conta do curso, é por vocês. Escreve pouquinho, pô. Não se desgasta agora, pô. Usa a cabeça, meu irmão. Estratégia. E a estratégia é não se desgastar agora no começo, beleza? Faz só o básico, o que precisa ser feito. Quando chegar lá em julho, agosto, aí é loucura total. Ou até um pouquinho antes, maio, junho, já dá para azucrinar um pouquinho. Mas no começo, faz só o básico, uma redação por semana, fechou? Beijo, meus amores, sejam muito bem-vindos ao 30 Linhas. Para quem já era no 30, seja bem-vindo de volta. É muito bom tê-lo de volta aqui. Mostra que você está super fidelizado e que você gosta do método e confia na nossa metodologia. Muito obrigado por isso, tá? Beijo, meus amores. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã eu coloco essa aula na plataforma, tá bom? Boa noite. Beijo.